Olá, essa é a aula introdutória do curso Escrita na Clínica, onde nós vamos falar um pouco sobre a história da escrita e suas relações com a psicanálise. É uma aula para vocês se nortearem um pouco, mas ela pode ser vista em qualquer ordem, pode ser depois das aulas ao vivo, não precisa ser necessariamente antes, porque aqui a ordem dos fatores não vai alterar tanto o produto. Então, a história da escrita na humanidade ela é importantíssima, ela traz um marco temporal onde nós começamos a registrar a nossa história, que até então não tinha nenhum registro, era uma história somente oral. A escrita, então, ela vai ser um marco muito importante, e essa é uma das razões pelas quais a psicanálise se interessa tanto pela escrita. Então, eu vou contar de uma forma breve, uma forma resumida, mas já aviso que não há uma unanimidade quando se fala de história da escrita, de quando começou, quais foram as datas. Os povos foram começando mais ou menos ao mesmo tempo, os gregos, os egípcios, cada um foi fazendo ali da sua forma, e eu vou trazer umas nuances para vocês, para que não fique algo tão solto, para que vocês possam compreender um pouquinho dessa história que é fantástica. Então, a história da escrita, ela vai começar propriamente dita com as marcações feitas no fêmur. E a partir disso, ela vai se dividir mais ou menos em três fases. Nós temos a primeira fase, que é chamada fase pictórica. Então, nós temos a pintura rupestre, os desenhos, os hieróglifos ou hieroglifos e a escrita cuneiforme. A fase ideográfica, onde o maior exemplar é o ideograma chinês, e a escrita propriamente alfabética. Então, uma escrita sistematizada, ela vai aparecer ali na humanidade por volta de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, quando os sumérios, eles desenvolvem a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. A escrita ela era feita com argila, então olha só a dificuldade. Eram símbolos formados por cones, e nesse momento surgem os hieróglifos no Egito. Então, assim, essa escrita ela era dominada por quem? Por qualquer um? Pelo povo no geral? Não, mas por pessoas muito poderosas da sociedade, que eram chamados de escribas, e pelos sacerdotes. Então, tinha isso de uma certa elitização da escrita. E as primeiras civilizações, elas usaram vários suportes para a escrita que são impensáveis hoje. Então, assim, argila, barro, casca de árvore, rochas, couro de animais, ossos. Em vez do papel, era o papiro, o pergaminho. Só anos depois o papel vai ser inventado por quem? Pelos chineses. E aí a escrita cuneiforme, ela é algo que consiste em escrever com uma espécie de placa mole, de argila, de maneira que essa escrita ela ficasse afundada com o instrumento utilizado, a cunha, né? Então, quase como um carimbo ali, né, que é feito sobre argila. Essas placas geralmente eram feitas com tabuinhas de madeira, elas recebiam todo um tratamento. É um trabalho muito, muito, muito difícil. Vou mostrar para vocês aqui um exemplar dessa escrita cuneiforme para vocês terem uma ideia. Mostrar para vocês mais ou menos como era, que a gente tinha essa placa feita basicamente em argila, e aí com a tabuinha isso ia sendo vincado, isso ia sendo cunhado, por isso cuneiforme, né, com esses cones que eram utilizados para colocar aqui os desenhos. Olha, são representações figurativas do dia a dia, do que eles queriam se valer ali para poder deixar essa marca. Então veja, desde lá dos primórdios já tinha no homem essa necessidade de deixar registrado algumas coisas, e disso vai derivar a origem aí do que a gente entende como escrita hoje. Então, a escrita cuneiforme, ela nasceu entre os sumérios como um instrumento para quê? Para administrar os bens, inicialmente. Então, para que eles pudessem contabilizar, saber quantas coisas eles tinham, carneiros, cabritos, enfim, o rebanho deles, as coisas que eles plantavam e colhiam. E depois, durante mais de 3.000 anos, gente, foi utilizada por diferentes culturas. Essa escrita ela foi adotada pelos acadianos, babilônios, elamitas, assírios, e ela foi sendo adaptada para escrever seus próprios idiomas. Então aí a gente já vai tendo umas torções dessa escrita, e muito utilizada na Mesopotâmia durante aproximadamente 3.000 anos também, um pouquinho mais. O último documento registrado de escrita cuneiforme nessa sociedade da Mesopotâmia é um almanaque astronômico que data de 75 depois de Cristo, onde estão anotados ali movimentos dos astros, mês a mês. Então já foi uma revolução poder deixar isso registrado, até para que isso pudesse passar de geração para geração sem depender tanto da oralidade. Pensa você guardar uma quantidade numérica na sua cabeça, sendo que você poderia escrever isso e utilizar ali a sua memória, o seu arquivo, vamos dizer assim, cerebral, para pensar em outras coisas. Então, foi realmente uma revolução. Mas não podemos deixar de lado algo que é importantíssimo também, e que a gente já encontrava exemplares ali 40.000 anos antes de Cristo,
que é uma das primeiras formas, uma das primeiras maneiras de trocar mensagens, que não é considerado propriamente como uma escrita, né? Na Mesopotâmia a gente já tem essa escrita cuneiforme, não é uma escrita sistematizada, mas é algo já mais entendido como escrita. Mas a primeira maneira que o homem teve de registrar alguma coisa na história e as suas experiências foi a pintura rupestre. Então, os primeiros registros datados aí de uma pré-história foram encontrados na caverna de Altamira, na Espanha, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 150 anos atrás, por um farmacêutico. Ele era farmacêutico, botânico, arqueólogo, o Marcelino Sanz de Saltuola. Então, ele é um dos nomes importantes para isso. E na época em que foram descobertas essas pinturas, os estudiosos não acreditavam na autenticidade dessas imagens, porque questionaram: será que isso não foi feito agora? Será que não foi esse cara que inventou? Esse Marcelino está inventando história. Que capacidade tinha um homem primitivo de criar algum tipo de arte? Pois é, a gente chama alguém de primitivo sem saber do que a gente está falando. E é no século XX que essas pinturas, essas gravuras, elas vão sendo encontradas e aceitas, então, como realizadas pelo homem pré-histórico, a partir do que eles vão considerando, vão encontrando em outros lugares. Mas inicialmente eles desconfiam, eles acreditam que é coisa de cientista maluco, arqueólogo, que não tem o que fazer, que está inventando isso. Vou mostrar para vocês também alguns exemplares aqui de pintura rupestre. Esse aqui é um exemplar de pintura rupestre lá da Serra da Capivara, que é aqui no Brasil, no nosso país. Olha que interessante a representação rica em detalhes. É uma representação através de figuras, né? Isso vai sendo apagado ao longo do tempo, mas é uma forma de dizer algo por meio de imagens, por meio de figuras. Tem que parecer algumas pessoas, bichos, então uma certa contabilidade. Esses risquinhos provavelmente era a quantia, né, de animais que eles tinham, os tipos de animais, porque não tinha um nome, não dá para dizer eu tenho ovelhas, tenho vacas, tenho galinhas. Era pelo desenho, e esse desenho precisava ser compreendido. Quando foi se percebendo que tinha uma certa sistematização dos desenhos, no sentido de que dentro de uma caverna você não achava, sei lá, 20 desenhos diferentes. Tinha muita gente que desenhava vários parecidos com esse que está aqui em cima, vários parecidos com esse, ou seja, estavam querendo dizer alguma coisa, estavam querendo passar uma mensagem para a gente. Essa aqui a gente já tem a representação de um bisão, ou bison, que é um tipo de touro que a gente não tem por aqui, mas é uma tentativa de representar e muito bem feita, por sinal. Às vezes a gente vai fazer um desenho e faz muito mal feito, né? Então tinha que se representar o mais próximo possível da realidade, para que se pudesse falar algo. E aí os historiadores sabem que tem a ver com o tamanho do desenho, a linguagem que se quer passar, porque poderia se desenhar vários bisons, mas a cor que se coloca nesse desenho, cada cor tinha uma representação, um significado, e a partir daí fosse percebendo, olha, estão querendo passar alguma mensagem com isso. E aí, atualmente, afirma-se que essa arte rupestre ela teve início com a chegada do homem de Cro-Magnon, a população mais primitiva lá do Homo sapiens, quando eles chegaram à Europa. E essas pinturas mais antigas, elas ficam localizadas na caverna de Deschauvet, na França. Estima-se que foram criadas assim há cerca de 32 mil anos, então é uma coisa bem recente, né? E essas imagens, como a que vocês viram, representavam animais, né? Bisões, cavalos, cervos, entre outros. A contabilidade ali, e surpreendem pelo tamanho e pelo realismo, como eu mostrei para vocês, essa do bison. Essa do bison está na caverna de Altamira. E tem outros também que apresentavam flechas, marcando pontos vitais dos animais, ou seja, ensinando sobre caça, sobre pesca, sobre como carnear, né, como cortar os pedaços ali. Figuras humanas, por incrível que pareça, aparecem em menor quantidade. Pois é, esse narcisismo, essa necessidade de pintar a própria imagem, ela é bem recente na humanidade. E esses homens eram representados sempre ali em volta da fogueira, representando dança, a caça ou a luta, que eram coisas, artes, né, muito importantes. E além disso, são encontradas algumas mãos humanas, e aos poucos eles vão vendo ali o que isso representa. Então, assim, a importância da arte rupestre para a humanidade ela é imensa, além de fornecer dados, informações sobre o estilo de vida da época, cultura, desenvolvimento da arte desse homem pré-histórico, auxilia também nos estudos sobre o comportamento das situações mais extremas e sobre o nascimento da escrita. São as primeiras tentativas de registro, da história do homem. Então, por meio dessas inscrições feitas na caverna, os homens daquela época tentam retratar ali suas crenças, seus rituais, descobertas, o cotidiano, usando o quê? Extratos de planta, carvão, sangue de animais, acredita-se que é de animais, e fragmentos de rochas, né? Então, no Brasil, a gente tem o Parque da Serra da Capivara, que eu mostrei para vocês o primeiro desenho, a primeira arte, a primeira pintura rupestre, na região nordeste do país. E lá é onde está abrigado o mais antigo acervo rupestre da América.
tá? Muitos artefatos estão lá há 50.000 anos, datam, né? Não estão lá porque é novo, mas assim, datam de 50.000 anos atrás, e com pinturas rupestres de datações entre 17 e 25.000 anos atrás também. Então, vejam, é um marco importante da história do homem, desde que o mundo é mundo, desde antes da gente ter uma história propriamente dita, uma escrita sistematizada, já tinha essa necessidade de mostrar, de dizer algo para além do que as palavras podem dizer, ou seja, a escrita registrando alguma coisa, e a psicanálise vai se interessar por isso. A escrita é um tipo de registro diferente daquilo que é falado. O que é falado fica no ar, o que é escrito fica ali. E para a psicanálise, tanto para o Freud quanto para o Lacan, Freud vai dizer de inscrição de marcas mnemônicas, isso fica em algum lugar. Então, como isso se escreve naquele sujeito que nos busca? Como isso pode ser lido? Como isso é falado por ele e como isso pode ser lido? A gente pode fazer um paralelo assim como alguém que escreve um livro e você pede para ele, fale sobre o seu livro. Ele falando é uma coisa, você lendo o livro é outra coisa, porque quando a gente lê um livro, a gente se torna um pouco autor. E adianto para vocês, o psicanalista é um pouco autor ou coautor dessa história que é trazida para gente, numa análise. E aí tem algo que é bem interessante, que muita gente não se dá conta, mas o surgimento da escrita ele é tão importante porque ele vai marcar o encerramento da dita pré-história e o início da história mundial. Por isso que se chama pré-história. Uma das razões pelas quais se chama pré-história é isso, porque ela só vai ser contada de maneira escrita após o surgimento da escrita. Uma escrita mais organizada, uma escrita sistematizada, que até então cada um escrevendo ali da forma que dava. Segundo os historiadores, os sistemas de escrita foram instituídos de forma independente em períodos muito distintos, e várias civilizações participaram disso. Então, Mesopotâmia, China, Egito, América Central. Na América Central, a gente teve ali os povos maias e os astecas, que tinham seu próprio sistema de escrita. E o que que aconteceu? Adivinha só, né? Quem que chegou lá e avacalhou com tudo? Os europeus chegaram no continente americano. Grande parte dos seus manuscritos, né, desse povo maia e asteca foram perdidos, porque eles não tinham interesse em conservar isso. A escrita pertencente a esses povos, ela tem um nome específico, ela é chamada escrita Nahuatl. Ela é datada do século XIII, só que até hoje, gente, ela não foi decifrada pelos pesquisadores por conta da dificuldade com o material mesmo. E aqui eu tenho para vocês um exemplar dessa escrita da América Central, que não é de tanto interesse mundial e tem pouquíssimos exemplares. E se é uma escrita sistematizada, que é em busca disso que os pesquisadores, os historiadores vão, é ver qual que é esse sistema, qual que é a lógica dessa língua. E é muito importante, porque ela diz da cultura de um povo, ela diz de uma tentativa, de uma diferenciação em relação a outras línguas aí de povos que dominaram a América Central, a América Latina, enfim. E aí nós temos um outro povo, que é o povo romano. Na Roma Antiga, o alfabeto romano foi instituído, composto inicialmente por letras maiúsculas. Aí depois eles foram escrevendo em pergaminhos, peles de animais, geralmente pele de cabra, porque era mais rígida ali para poder fazer essa escrita, carneiro, ovelha, cordeiro, com apoio de hastes de bambu. Olha a dificuldade. Utilizavam também penas de pato, entre outras aves. Daí vem aquela escrita que a gente costuma ver, aquele símbolo, né, da pena, a escrita com pena, muito por conta disso que aconteceu em Roma. Só que aí no período da Alta Idade Média, o que aconteceu? Alcuino, ele era um monge, tá? E ele decidiu inventar um outro tipo de alfabeto a pedido do imperador da época, o Carlos Magno. Só que tinha um detalhe, esse modelo novo, ele apresentava letras maiúsculas e minúsculas. Com o passar do tempo, essa escrita ela foi sofrendo algumas modificações e tornando a leitura ainda mais difícil do que já era. Se com letra maiúscula estava difícil, imagina misturando minúscula e maiúscula. Só lá pelo século XVI, alguns italianos mais letrados, porque nem todo mundo tinha acesso ao estudo, à leitura era algo muito difícil. Então, eles ficavam muito inquietos ali com esse estilo que era muito complicado, era uma escrita muito difícil, e eles decidiram elaborar uma maneira nova, diferente e mais simples, mais acessível de escrever. E tem um nome muito importante nessa história, que é o Ludovico Arrighi. Ele foi o responsável por publicar o primeiro caderno de caligrafia. E a ele que se deve o estilo que a gente conhece hoje por itálico, essa letrinha meio deitada. Posteriormente, eles foram ali imprimindo outros cadernos, né, nos quais os tipos foram sendo gravados nas chapas de cobre. Isso se chama calcografia, dando origem à escrita calcográfica, que vem daí.
Aqui um exemplo para vocês de como é que era a escrita romana, ó, só letras maiúsculas e dificílima de compreender. Vocês estão vendo que está tudo muito junto, não tem separação, não há pontuação, tem alguns traços aqui, eu não compreendo, mas isso deve significar alguma coisa, ó, parece uma apóstrofe, mas era algo que não tinha pausa para respiração, né? A pontuação ela vai surgindo daí, é uma pausa para a gente respirar. A vírgula é uma pausa mais tranquila, o ponto final não é final da história, mas ele é final porque ele finaliza uma respiração completa, vamos dizer assim. Então, eles não tinham essa preocupação, ó, tinha alguns traços aqui, mas era muito difícil, era uma escrita muito inacessível, e foram os italianos ali muito preocupados em fazer dessa língua algo acessível para o povo, porque eles foram percebendo que era uma forma de comunicação muito bem-vinda, inclusive para poder vender coisas, ofertar as coisas, as trocas, o mercado de trocas na época, utilizando a escrita ia ficar um pouco mais fácil para poder sinalizar isso. Pensa o mundo sem placas de sinalização, minha gente, sem possibilidade de leitura, de você saber o nome das coisas, era tudo passado na oralidade, então o número de dialetos, de mini-línguas que a gente tinha era muito grande, era difícil de se compreender, e para conseguir mais territórios, um colonizador, ele geralmente impunha a sua língua, ainda fazem isso, àquele novo povo. Agora, se você não tem uma língua escrita, acaba que essa língua oral ela fica muito complicada. Você não tem documentos, gente, documentos, contratos, enfim, a escrita ela realmente vai revolucionar a humanidade. E aí de Roma a gente vai para o Egito. No Egito eles tinham duas formas de escrita, a chamada escrita demótica, que utilizavam uma técnica bem simples e mais popular, mais acessível, e a escrita hieroglífica, que é aquela mais complexa, formada por desenhos, símbolos, é a escrita sagrada, que é encontrada nos túmulos e nos templos egípcios, aquela que a gente vê nos filmes. Os povos do Antigo Egito, eles usavam a parede das pirâmides para registrar o quê? A vida dos faraós, sobretudo preces, mensagens para afastar a invasão de saqueadores, de invasores, mas também utilizavam para registros. E o papel que eles utilizavam era o papiro, feito a partir de uma planta com o mesmo nome. O papiro é como se fosse um papel que a gente tem hoje, mas ele faz parte, ele vem direto de uma planta. Não tem todo aquele trabalho que a gente tem com o papel que a gente conhece hoje, que também vem de uma planta, de uma árvore, mas não tem esse tratamento. E a escrita, ela era uma atribuição, ela era um trabalho dos escribas, que era uma classe de especialistas, escrivães, eles eram chamados ou de escrivães ou de escribas, e eles assumiam ali uma posição de destaque na sociedade. Eles passavam por um processo de formação, e além disso, eles eram o elo entre a população e o faraó. Então, nós tínhamos funcionários do governo, sacerdotes, povo, para que pudesse haver um elo entre todos esses, precisava da escrita, e quem fazia isso eram os escribas. Então, veja, aqui ainda no Egito, a escrita não está ali acessível para qualquer um, era só para quem tinha posses, para quem tinha condição de poder ter acesso a esse estudo, porque era muito difícil. Pensa, gente, caligrafia. Hoje a gente pensa assim, você vê uma criança fazendo, já é muito difícil, mas aquilo já está posto. Agora pensa você inventar, você criar tudo isso. É algo muito difícil. Aqui eu trago para vocês o exemplo da escrita egípcia, mas eu acho que a gente está mais familiarizado, entre aspas, não que a gente decifre, mas de ver nos filmes. Então, eles utilizavam desenhos mesmo dos animais e para dizer várias coisas, mas ainda assim, até hoje, tem muitos hieróglifos ou hieroglifos, tanto faz a pronúncia, que não foram totalmente decifrados. É bem recente, aliás, a decifração desse tipo de linguagem, mas tem muita coisa que ainda não se sabe, por mais que se tenha bastante material. Nós não temos nenhum exemplar vivo, isso parece óbvio falando assim, mas não tem ninguém que fale, ninguém, isso não foi passado de geração para geração. Em algum momento isso foi meio que deixado de lado. Fica muito mais na parte do turismo, dos filmes, mas é difícil alguém que se interesse por isso e que não seja um historiador, um pesquisador. O povo mesmo acabou perdendo interesse porque essa linguagem ela foi mudando para ficar muito mais acessível. Quanto mais acessível, claro, é melhor para que a gente possa ter mais trocas, mais gente tem acesso, só que vai ficando um pouco mais pobre, tá? Pobre aqui no sentido de elementos mesmo. Esses elementos vão sendo diminuídos, mitigados, minimizados. E assim mesmo ainda é difícil. Nosso país, por exemplo, a gente tem muita gente analfabeta ou analfabeto funcional, como se diz, que mal consegue ler. Muita gente que lê e não compreende as coisas. Então, assim, mesmo sendo acessível,
continua sendo difícil. Imagina quando era isso aqui, mas a gente tem essa riqueza, se perde um pouco dela. Então, a dificuldade é como não perder totalmente a riqueza de uma língua, porque ela vai mudando, o falante vai mudando a língua, sem perder esses traços fundamentais. Então, a história dessa língua, dessas gramáticas, a gente não precisa voltar a falar essas línguas anteriores, mas eu digo pobreza no sentido de perder essa história, de saber de onde viemos, até para pensar para onde nós vamos. E finalmente a escrita na China. Selecionei aqui alguns povos, a China vai ser algo que vai interessar bastante, o Lacan, por exemplo, a escrita chinesa. Então tem vários outros povos, mas esses são os que mais se conhecem sobre a língua. Os outros povos são histórias muito parecidas, e os povos que não são muito famosinhos, como maias e astecas, a gente tem pouco material. Então, o sistema de escrita do chinês, ele chama atenção porque ele vai possuir um símbolo para cada coisa. É chamado sistema ideográfico, já de uma segunda geração aí. Hoje, na China, são usados aproximadamente 5.000 a 8.000 caracteres nessa língua, porém, apenas aproximadamente 3.000 são utilizados no dia a dia. Então, sim, as pessoas utilizam aqueles desenhinhos, como a gente fala, são ideogramas, que eles podem representar um som, uma palavra inteira, ou até mesmo um conceito, ou seja, uma certa textualidade, quase que uma frase. Sendo que a escrita chinesa, ela é praticamente uma arte, requer muita, muita habilidade. E por que que vai interessar tanto a atenção do Lacan? Isso, a meu ver, é talvez um sistema que apaga menos a representação figurativa, que a gente vai ver daqui a pouco que o sistema de escrita faz isso. Antigamente era a representação figurativa que importava, era uma figura ali, e a escrita vai dando uma recalcada, ou seja, vai apagando, vai esquecendo, vai negando, vai deixando para trás essa coisa do desenho, e a gente vai se habituando. Por exemplo, vocês já devem ter olhado para a letra A e pensado por que que A tem som de A? Por que que A é inicial de abacaxi? Por que que abacaxi chama abacaxi e não chinelo? Por que que tem esse som? Então, são coisas meio arbitrárias que foram sendo feitas com a ideia de reduzir até para que mais gente pudesse ter acesso. Então, a gente acaba perdendo alguma coisa, acaba ficando algo esquecido, que é essa representação figurativa feita pelas figuras. Os ideogramas chineses, eles ainda conservam um pouco disso. Então, aqui para vocês, alguns ideogramas chineses. É bem complicado, é bem difícil, eles vão mudando um tracinho aqui e ali, pode significar uma coisa, uma pessoa, só um som, só um acento, pode significar quase um texto inteiro, um provérbio, mas é uma língua muito rica, porque a gente tem, olhando assim, né, com olhos desavisados, a gente fala, que figura que tem aqui? É figura do quê? Isso aqui parece, sei lá, uma cobra, isso parece uma escada, isso aqui parece, não sei, um templo, mas quando a gente vai estudando, a gente vai vendo o que essa figura representava lá atrás. Como era representado um homem, como era representado uma mulher, como era representado uma criança, como era representado um templo. Não nos desenhos de hoje. É uma casa, a gente tem uma ideia. Na China as casas são diferentes, elas mudaram um pouquinho ao longo do tempo, mas não tanto. Agora, para a gente que é do Ocidente, é muito diferente a representação dos animais, das coisas, mas é uma língua interessantíssima, uma escrita interessantíssima para a gente compreender e se aprofundar à medida do possível. Mas então, se a gente tinha essa riqueza, como eu disse, dessa representação figurativa, dessa obra de arte feita pelo homem, é, a coisa primeva, primária criada pelo homem foi a escrita. Por que que a gente sai disso para uma escrita alfabética? Que a escrita, ela era feita com desenho das coisas, que já não era a coisa em si. O desenho de um pato não é um pato. O desenho de um livro não é um livro. Isso pode parecer pouca coisa, mas não é. Por exemplo, se precisava escrever a palavra casa, fazia-se o desenho de uma casa. Só que aí logo foram vindo as dificuldades. Como é que eu vou escrever o nome de uma pessoa? Não bastava eu fazer um desenho de um homem e de uma mulher. Então começaram-se a combinar símbolos que remetiam à ideia daquela coisa. Desse modo, para a gente escrever algo sobre alguém chamado Coelho, por exemplo, bastava desenhar um homem e um coelho. Então, um homem que se chama Coelho. Só que aí isso não funcionava muito bem. Como é que a gente ia representar o Henrique, a Joana? Se fosse a Joana, pegava uma Joaninha, colocava ali um homenzinho, uma mulher pequenininha, então uma Joaninha, um homem pequenininho, tal, Joãozinho. Pode ser que dessa forma funcionasse. Só que aí foram vindo os nomes, a complexidade humana foi tomando conta, e para resolver esse tipo de problema, passou-se a escrever o quê? Os sons das palavras e não mais as ideias que elas representavam. Então, para escrever irmão, desenhava-se o quê? Perninhas andando, ir e uma mão. Então, perninhas com uma mão, irmão.
O exemplo mais comum que eu dou é do soldado, um sol e um dado. Então, soldado. Só que aí aos poucos foi sendo necessário algo mais dinâmico, né, minha gente? Como é que você ia fazer essa representação para mais pessoas? Porque uma coisa é irmão, mas aí vem mãe, vem pai, vem tio. Outras palavras que já estavam ali, já tinham sido inventadas, precisavam de uma representação. A figura não dava conta. Essa forma, enquanto esse rebus, né? O Freud vai trazer esse nome na interpretação dos sonhos, esse sol, esse dado, esse ir e essa mão, né? O caminhar e a mão, esse rebus não vai mais dando conta, e aí vai surgindo o alfabeto mais ou menos como a gente conhece. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como foi acontecendo a evolução dessa escrita até a forma que a gente conhece hoje. Então nós vamos ter aqui, basicamente, os egípcios, em que nós tínhamos, por exemplo, o boi ou o touro, que dá origem à primeira letra. A letra A é a primeira letra do alfabeto, não é à toa, a primeira que foi criada, que é o Aleph. Então, nós tínhamos aqui uma cabeça de boi ou de touro. Depois, os semitas fizeram dessa forma aqui, ainda parece uma cabeça de boi. Os gregos foram fazendo assim, mas viram que era mais fácil escrever dessa forma. E hoje a gente tem essa letra minúscula e a maiúscula. Os gregos, os romanos, né? Alfa. Então, veja como é que foi mudando, mas tinha a ver, tinha razão de ser, né? Tinha ali a cabeça do touro, mas a letra A, observando hoje como primeira letra do alfabeto, porque touro você vai pensar na letra T, mas é porque para a gente é totalmente impensável, não tem a ver com a nossa lógica, a lógica dos nossos dias, é totalmente contra-intuitivo pensar como as letras surgiram. Então, nós temos um outro exemplo aqui, olhar, alegrar-se, né? Uma pessoa com os braços assim, isso foi virando parecia um E ao contrário, né? E essa forma foi mudando até que virou a letra E. Mão, nós tínhamos o desenho de uma mão mesmo. Essa mão era utilizada para representar a letra, parecia um F aqui, depois parece um Z, parece um I, mas era a letra I, ficava nesse lugar. A serpente também, ó, você pensa, no S de serpente, como eu disse, é contra-intuitivo, era para representar a letra N. Isso foi modificando ao longo do tempo. O olho, letra O, cabeça, letra R. Então a gente tem aqui, ó, por causa da representação, ó, parecia uma cabeça, parecia um olho, parecendo uma serpente, já não parece tanto uma mão, aqui parece um pouco, aqui não parece nada. Enfim, há muitas controvérsias na história da escrita, mas é bem interessante a gente compreender que há um apagamento da representação figurativa. Então, ó, como é que você olha para a letra A? Muitos de vocês eu garanto que não sabiam que ela vem do Aleph, que é a primeira letra, que é uma cabeça de touro, que é um touro, representa um touro. Que o E vem aqui de um desenho de uma menininha. Que o I vem da mão. Que o N vem lá da serpente. Porque essa representação figurativa ela é apagada pela escrita alfabética. E aí na clínica a gente trabalha com isso aqui? Não, a gente trabalha com o alfabeto que a pessoa vai nos trazendo, o nosso analisante, só que por trás a gente sabe que esse alfabeto ele não dá conta de fazer essa representação que se fazia antigamente. Então, a gente vai um pouco em busca desses restos, desses rastros do passado, atrás dessa representação mais figurativa, que vai vir por meio do sonho, do lapso, do ato falho, do xixi, ou seja, esse equívoco que vem do inconsciente. Ou grande equívoco que a gente pode chamar de inconsciente. O inconsciente é o equívoco fundamental do sujeito suposto falante. Então, o Aleph, essa primeira letra, significa primeiro ou touro. Então, tinha dois significados diferentes. E a escrita, desde o seu surgimento, vai apagando, então, essa representação figurativa que a gente pode pensar que é uma espécie de operação de recalcamento. Recalque tem a ver com isso, com apagar o que foi dito, o que foi falado. Na clínica isso é muito comum, o paciente diz uma coisa, ele dá aquela suavizada, ou seja, dá aquela recalcadinha. E a escrita alfabética, então, é aquilo que acontece quando a figura é recalcada. Isso são palavras de um autor, Gerard Pommier, que vai estudar um pouco sobre a escrita. E a partir de agora a gente vai falar das relações da história da escrita com a psicanálise. A gente compreende dentro de uma psicanálise e dentro da escrita praticamente é a mesma coisa que acontece, o mesmo movimento, que é nós temos traços da experiência vivida, eles vão sofrer um processo de deformação, isso para psicanálise, ou seja, vão ficar ali meio que escondidos, né, recalcadinhos, assim como na escrita, essa representação figurativa de tudo que a gente viveu na nossa vida, que a gente viu, que não tinha nome, que não cabia na palavra, principalmente na infância, mas não só. Isso vai retornar à consciência através do quê? De uma combinação de letras no texto inconsciente, o rebus que eu falei para vocês agora há pouco, e eu ponho a interrogação aqui, escrita
que é o Freud que vai falar disso na interpretação dos sonhos, que ele vai trazer essa coisa do rebus, que é o sonho. E a gente pode também pensar no Lacan, porque não, isso seria um pouco do significante. Por isso que o Lacan muitas vezes vai dizer tudo estava em Freud, Freud trabalhava na via ali do significante, mas não é que o Freud tinha acesso a isso, porque não tinha o Saussure, não tinha nem esse conceito ainda, mas ele enxerga que o Freud meio que intuitivamente trabalhava dessa forma. Daí que o conceito, de inconsciente para Freud tem a ver com uma escritura da qual não se tem acesso. Por quê? O aparelho psíquico, ele seria ali um aparelho de memória criado a partir da inscrição de traços minêmicos. O Freud vai colocar aquele esquema do pente. Vocês acham que é só o Lacan que faz símbolos, desenhos? O Freud também faz. Um esquema onde a gente teria ali representações de experiências, de prazer, de desprazer, tudo isso vai ficando escrito como se fosse numa placa, assim. A gente tem uma placa e aquilo vai se escrevendo, vai se inscrevendo ali de alguma forma. Isso fica tentando retornar na forma do sintoma, dos atos falhos, dos xixes e dos sonhos. Na interpretação dos sonhos, o sentido dos sonhos é uma tradução bem melhor, porque a interpretação fica parecendo interpretação de texto. Daí a interpretação na psicanálise é uma outra coisa. Mas ele vai sinalizar, o Freud, que há uma relação ali do inconsciente com a escrita. Tanto que ele escreve seus sonhos. A maior parte dos exemplos que tem lá são sonhos do próprio Freud, ou alguém da família, não são de muitos analisantes dele. Ele não faz isso, ele traz muitos sonhos dele. O conteúdo do sonho, para o Freud, ele vai se ligar com pensamentos oníricos do pré-consciente barra consciente, qualquer um desses dois sistemas, e ele vai tentar vir à consciência por meio de um reinvestimento ali das imagens minêmicas. Então, são o que? Os restos que estão escritos na memória ficam tentando voltar de alguma forma. É por isso que a pessoa sonha com coisas muito aleatórias, com imagens, com restos do dia a dia, e até o Freud vai dizer, mas por que esse resto e não o outro? O dia da pessoa tem, sei lá, 14, 15, 16 horas ali em movimento, por que que ela sonha com o pão de queijo falando com ela no sonho? E não com o cachorro que ela viu na rua. Por que que ela sonha com o cachorro e não com o café, e não com o pão de queijo, e não com a amiga dela? São várias coisas que acontecem no dia. Não dá para todos os restos diurnos virem no sonho. Por que que isso acontece dessa forma? Daí que esses signos do conteúdo onírico, eles não devem ser lidos como uma imagem. Por quê? Eles são um enigma figurado, um rebus. Um rebus é isso, é um enigma figurado como esse que tem aqui embaixo. Ó. Nós temos um sol mais um dado, soldado. E aí pode ser soldado, ou pode ser soldado de soldar, de solda, ou talvez de soldado, no sentido de sou uma pessoa muito dada, uma pessoa muito extrovertida que conversa com todo mundo, e várias outras possibilidades. Então, veja, não é uma imagem por si só. Não é que a pessoa sonhou com sol e sonhou com um dado. Não. E aí o que acontece? Nesse enigma figurado, onde cada imagem precisa ser substituída por uma sílaba, uma palavra, que por meio de uma relação qualquer possa ser figurada pela imagem, a gente vai ter acesso a esse conteúdo do sonho que o Freud vai dizer que estava ali latente e não manifesto. O conteúdo manifesto vai vir por meio disso aqui, mas a gente vai ter acesso a esse conteúdo que está em vias de se tornar consciente através da interpretação do analista, de uma intervenção que o analista vem a fazer. Isso aqui está no livro A Interpretação dos Sonhos, na página 300. E por que que o Freud faz esse livro? Qual que é o objeto de leitura e do deciframento dos sonhos para o Freud, afinal? Os pensamentos inconscientes. É uma forma de comprovar que existem pensamentos que são inconscientes. Ou seja, tem uma organização simbólica que é abstrata, baseada numa combinatória significante, isso já é eu colocando Lacan aqui no meio, tá? Mas uma combinatória significante cuja relação com a coisa é apagada. Então, assim como a escrita tem essa relação de apagamento com a coisa, porque desde a representação de um desenho, como eu disse para vocês, esse desenho do dado não é um dado. Por que que não é um dado? Não dá para você pegar ele aqui e jogar. Esse desenho do sol não é um sol, senão estava ofuscando a gente e queimando a gente. É uma outra coisa. Se você achar que isso aqui realmente é um sol, a gente talvez tenha alguns problemas ou não. Mas é uma representação abstrata. Só que veja, quando eu desenho um sol, eu perco lá, não é mais a mesma coisa, não é o sol que está lá fora, mas eu perco menos. Quando eu escrevo sol, ao mesmo tempo que fica mais fácil, fica mais acessível para a maioria das pessoas terem conhecimento da linguagem, existem várias línguas, vocês já devem ter percebido. Então, as línguas elas separam os povos. Se eu colocar o desenho de um sol, praticamente o mundo inteiro vai ter acesso ao que eu estou falando. Por isso que a gente faz gesto, a gente quer mostrar um desenho, a gente faz uma coisa um pouco mais simplificada. Agora, se eu escrevo sol, só quem é falante da língua portuguesa vai compreender.
ou de línguas que são próximas, mas não vai ser o mundo inteiro. Então, como é que eu posso acessar mais pessoas através da linguagem? Só compreendendo que linguagem que é aquela, que língua que é aquela, que dialeto é aquele que é falado. E o Lacan nessa história? O Lacan, em função e campo da fala e da linguagem, ele vai dizer que é preciso retomar Traumdentum, que é a interpretação dos sonhos, mas como eu disse, a tradução melhor não é essa, a tradução melhor ali é o sentido dos sonhos. Tem ciência dos sonhos, que o Lacan vai utilizar no seminário 1, mas o sentido dos sonhos é muito melhor. Sentido, assim, como a direção. O sonho, ele dá uma direção. Direção do inconsciente, disso que está escrito em algum lugar. E o Lacan vai dizer isso aqui em função e campo da fala e da linguagem. Para se recordar aí que o sonho tem a estrutura de uma frase, ou melhor, a nos atermos à sua letra de um rebus, isto é, de uma escrita da qual o sonho da criança representa a ideografia primordial, e que no adulto reproduz o emprego fonético e simbólico ao mesmo tempo dos elementos significantes, que se reencontra nos hieróglifos do Antigo Egito, assim como nos caracteres cujo uso a China conserva. Porque, como eu disse, o ideograma chinês, a escrita chinesa, é uma das poucas que ainda se conserva da forma original, as outras foram se perdendo. Então, a gente ainda tem essa riqueza, tem outras possibilidades, óbvio, a gente de escrever, de se comunicar, lá, o mundo está globalizado e na China mais do que nunca se fala outras línguas, outros dialetos também, mas eles ainda conservam. Então, os escritos de Lacan, para vocês terem uma ideia, sabe aquela obra, Os Escritos? Ó, vou pegar aqui para vocês isso aqui. Muita gente diz que é porque o Lacan escreveu, mas você vai vendo que não. Sim, ele escreveu, mas muito foi para ele apresentar em congressos, foi depois que ele apresentou. Tem textos que são orais, ele passa para escrita, mas leva esse nome muito mais pelo paralelo que o Lacan vai fazer com o real, tá? Que seria tecido de escritura, portanto, de letra. O Lacan vai entrar com o conceito de letra, que é dificílimo, é complicadíssimo da gente compreender, porque está muito mais próximo do real. Então, não é tanto porque foram textos que ele escreveu, mas porque tem escritos, né? Tem essa proximidade com a escritura, com a letra e com o real. O Lacan, no Seminário 18, ele vai falar bastante de escrita e vai trazer a escrita como os ossos da linguagem, como a estrutura, porque os ossos são a estrutura do nosso corpo. Então, a escrita seria essa estrutura da linguagem. Ele diz assim na página 139: mas a escrita em si, não a linguagem. A escrita provê de ossos todos os gozos que, por meio do discurso, mostram abrir-se ao ser falante. Então, a escrita dá essa estruturada. Na página 82, um pouco antes desse dito, ele diz assim: não foi à toa que escrevi a instância da letra no inconsciente. Eu não disse a instância do significante. O fato de o sonho ser um rebus, diz Freud, não é que me fará abandonar nem por um instante a afirmação de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Só que é uma linguagem em meio à qual apareceu sua escrita. Então, veja, até o conceito de inconsciente, que o Lacan repete várias vezes, é estruturado como linguagem. Depois ele vai dizer que é estruturado, porque a linguagem e a estrutura ele coloca no mesmo patamar, mas ele vai dizer, é uma linguagem meio a qual apareceu sua escrita. Então a gente já começa a compreender a importância da escrita para a psicanálise, que já estava em Freud, mas o Lacan vai trazer isso de uma forma um pouco mais explícita. Quais são as relações, então, do Lacan com o negócio de letra? Letra, la lettre, em francês, que significa carta, significa letra. E se fizer uma torçãozinha, né, lettré, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu não sou da França, não falo francês, mas tem a ver com ser. Então, numa mesma palavra, a gente tem letra, a gente tem carta, a gente tem ser. A letra como leitura do significante, como a estrutura localizada do significante, o Lacan vai nos dizer. E aí o Ricardo Goldenberg, naquele livro Desler Lacan, vai dizer o seguinte, vai escrever: no discurso do psicanalista, o significante não existe por si mesmo, mas em virtude de uma leitura. E como quem diz ler diz escrever, Lacan denomina letra o significante localizado, determinado e registrado como tal. E por que que é muito próximo do real? Porque a gente não coloca, não joga um monte de imaginário no significante. Na clínica, a gente elenca algo como um significante, mas a gente precisa do outro para fazer par com esse significante, para compreender ali qual é o sujeito, qual é o tema dessa análise. Mas esse significante em si não vai ter um significado específico, a gente não fecha uma significação. Então a gente está na ordem de uma letra. Assim como eu coloquei para vocês a letra A. Que sentido tem a letra A?
Se ela não tiver dentro de um nome ali, não tem sentido nenhum pra gente. Antigamente tinha, porque era a representação figurativa de um touro ou de primeiro, mas assim mesmo, quando eu vou para primeiro, já está muito mais longe de touro e já está muito mais longe de tudo que a gente compreende hoje. A escrita, o Lacan vai colocar como litoral e não como fronteira. Explico. Ele vai dizer assim, ó, não é a letra propriamente o litoral, pense numa praia, litoral, mar e tal. A borda do furo no saber que a psicanálise designa, justamente ao abordá-lo, não é isso que a letra desenha? A letra faz como que esse desenho ali desse litoral, né? De um lado a gente são coisas distintas, porque fronteira, Lacan vai dizer que quando nós temos uma fronteira, por exemplo, fronteira de dois países, às vezes tem um rio ali, mas depois tem terra também. Eu tenho terra aqui, eu tenho terra ali. Terra habitável aqui, terra habitável ali. O litoral é diferente, nós temos terra e nós temos mar. Ah, embaixo tem areia e tal, mas são coisas muito diferentes. Então, o litoral é isso que faz borda. A letra vai entrar nesse lugar, fazendo borda, ou seja, protegendo de certa forma, mas ao mesmo tempo velando um pouco o que tem do outro lado, porque quem nunca viu o mar, quem nunca ouviu falar sobre o mar, não sabe muito bem o que tem ali. Parece que é só água, mas embaixo tem areia, aí tem lugar que é mais fundo, tem lugar que é mais raso. E aí eu trouxe aqui uma fala ainda do Lacan, do Seminário 18, que ele vai colocar assim, explicando um pouco melhor. A escrita é, no real, o ravinamento do significado, ou seja, o que choveu do semblante como aquilo que constitui o significante. Ravinamento é tipo a gente rastelar, rastilhar ali o chão, né? Então esse significado tá mexido ali, então isso vai para a escrita. Só que a escrita ela não decalca o significante. Então não é como a gente pegar um pedaço de papel assim e riscar em cima, sabe? Decalque de moeda. Criança faz muito isso, não sei se vocês já fizeram. Você põe uma moeda e você põe um papel em cima e você risca e o desenho da moeda fica ali no papel. Então a escrita não faz esse decalque. Ela só remonta a ele ao receber um nome. Mais exatamente, aliás, mas exatamente do mesmo modo que isso acontece com todas as coisas que a bateria significante vem a denominar, depois de as haver enumerado. A escrita, a letra está no real e o significante vai estar no simbólico. Compreenderam agora? Então, nós temos no campo do imaginário, a gente tem o significado todo de sentido. No campo do simbólico, no registro simbólico, a gente vai ter o significante, e no campo do real, essa incidência se dá através da letra. Por isso, talvez você pense, Lucas, não entendi nada desse negócio de letra, e sim, são muitos anos para compreender, para estudar. O Lacan não deixou isso assim muito imaginarizado, para a gente dizer, ah, a letra é isso. Até porque o real não é aquilo que não cessa de não se inscrever ou de se escrever, é algo que está escrito, vamos dizer assim, de alguma forma, mas que não se consegue ler. Está ali, não se consegue ter acesso. E o Juan Manuel Martins, que é um psicanalista, que estuda Lacan, lacaniano, dos bons, ele vai dizer: o real é o que se pode escrever. Então, olha que interessante. É o que se pode escrever. Mas aí, como eu disse agora há pouco para vocês, quando você escreve sol, o mundo inteiro compreende? Não. Pense em palavras mais complicadas. Liquidificador, por exemplo. Saudade, exemplo, uma palavra que tem na língua portuguesa e não tem nas outras. Ninguém compreende. Para uma outra pessoa de um outro país, isso vai ficar na ordem de um real gigantesco, porque eu não compreendo o que se está escrito ali. Né? Mas pensem na escrita como letra, não é escrita como palavra. Palavra, ok, por isso que é letra. Se você escreve só uma letra, coloca na frente da sua casa, assim, um letreiro, um negócio, e coloca um J. Como assim? Ninguém vai compreender. Não tem significado, não está no plano de um significante, porque é um J, né? Não é alguma outra coisa. A gente está na ordem do real. Então a letra, ela apoia o significante, mas ela não o é. Então letra é uma coisa, está no registro, na ordem do real, o significante está no simbólico. O significante não é nada. O significante sozinho não significa nada. Lacan vai dizer no seminário 18 que é a letra e não o signo que aqui serve de apoio ao significante. Então, o que apoia o significante não é o signo linguístico, não é uma palavra. Lucas, liquidificador, livro, não. É a letra. Mas como qualquer outra coisa que siga a lei da metáfora, ou seja, da substituição, é sempre de um lugar diferente de onde está a linguagem. Ou seja, do discurso que ela capta, seja o que for, na rede do significante e, portanto, a própria escrita. Então, a escrita tem a ver com essa captação do que é do discurso e não da fala em si, de uma possibilidade de um significado fechado, de partir para uma rede mais imaginária. Singularmente, ou seja, um a um,
Isso parece trazer como resultado que não há nada de recalcado a defender, já que o próprio recalcado consegue se alojar pela referência à letra. Então, não é que está recalcado no sentido de que está super escondido, está ali, mas a gente ainda não consegue ter acesso, porque está na ordem no registro do real. E o Lacan dá uma traduzidinha aqui, em que ele vai dizer, em outras palavras, o sujeito é dividido pela linguagem, mas um de seus registros, qual? O real, pode satisfazer-se com referência à escrita, e o outro com o exercício da fala. E a gente entende que a fala sendo dividida entre aquilo que se fala e o que está por trás, que é o discurso. A fala propriamente dita, o signo cheio de sentido, está mais na ordem imaginária, e o discurso mais na ordem do simbólico. Então, a gente tem aí outras possibilidades para a escrita dentro da psicanálise. E ele ainda vai dizer o seguinte, ó, convém dizer-lhes que o senhor Saussure, o linguista que vai falar de significado significante, que o Lévi-Strauss faz uma subversão, o linguista Peirce faz outra, e o Lacan coloca lá na instância da letra, invertendo o significado significante, o valor, dando mais peso ao significado do que ao... Perdão, dando mais valor ao significante do que ao significado, é algo que o Lacan vai fazer, mas que já tinham feito essa subversão. A subversão do Lacan é muito mais utilizar isso que o Lévi-Strauss já tinha falado em sua obra dentro da clínica psicanalítica. Aí é uma novidade mesmo. Então ele vai dizer que o Saussure viu-se relativamente em condições de qualificar os significantes de arbitrários, como eu falei agora há pouco da criança que pergunta por que que árvore não chama xícara, por que que óleo não chama arroz, por que que ovo não chama casa. Foi unicamente por que o Saussure fez isso? Unicamente em razão de que se tratava de figurações escritas. Como poderia ele ter feito sua pequena barra, da qual usei e abusei suficientemente com os troços de baixo e os troços de cima, se não houvesse escrita? A barra que o Lacan está falando é basicamente essa barra aqui, ó. Significante, significado, ou para o Saussure, né? Significado, sobre significante. Então, como é que ele ia fazer essa barra com os troços de cima e de baixo se não tivesse os troços de cima e de baixo? Ou seja, se não tivesse escrita, não era possível Saussure, não era possível quase nada, inclusive a própria psicanálise. Então, a gente só vai ter um funcionamento significante propriamente dito quando essa relação entre signo e coisa representada estão apagadas. A letra aqui não vai ter mais a mesma relação com a coisa. O Aleph, como eu falei para vocês, a primeira letra, o A, ele não representa nem sua forma mais a cabeça de boi, porque se fosse uma cabeça de boi, teria que ser mais ou menos assim, né? Que dá mais ou menos uma ideia. Mas esse A já não tem mais praticamente nada a ver. Tenho certeza que a maioria de vocês nunca nem pensou sobre isso. O que que isso tem a ver com a cabeça de boi? Nada. Então, esse traço, ele se perde e a gente fica só com o significante, né? Isso aqui vai acabar, é uma letra que vai se juntar a outras e vai representar um significante, pode ser aquele analisante que diz assim, aí de repente vem um A diferente, aí você já tem um par de significante, dois As, e aí você vê ali se tem um sujeito entre os dois. O Freud vai dizer dos mecanismos de condensação e deslocamento que compõem o sonho. Com Lacan, a gente fala em metáfora e metonímia. Não é a mesma coisa, tá? Condensação não é metáfora, deslocamento não é metonímia. Uma coisa, outra coisa. São proximidades que a gente faz na psicanálise, de dizer que o Freud estava próximo de chegar nisso que o Lacan nos traz, mas realmente a subversão do Lacan em utilizar esse lugar da linguagem, ela é muito grande. Na metáfora, nós temos o quê? A produção de novas significações. Algo que é dito por meio de outras falas, histórias e imagens. Então, o analisante chega contando de uma série. Você pergunta alguma coisa, você não precisa assistir a série, você não precisa saber nada sobre essa série. Mas ele está falando de uma outra coisa. Por que que ele poderia falar de 8 milhões de coisas? Que ele não conseguiu abrir o saco de salgadinho que ele comprou, que o trabalho está difícil. Não, ele traz uma série que ele assistiu e diz, eu me identifiquei com tal personagem, gostei de tal coisa. Ele está falando outra coisa por meio daquela coisa. Então, é essa operação de recalcamento o tempo todo, de tirar um pouco desse recalque, de colocar de volta, ou seja, de escrever, de ler. O psicanalista faz uma leitura ali do caso, e se a gente faz uma leitura é porque tem algo que está escrito. Na metonímia, a gente já tem um processo um pouquinho diferente. Nós temos um deslizamento do significante ali, infinito, só que é sobre o qual nos produz uma significação. Na metáfora, está falando de uma coisa para falar de outra. Com essa metonímia, a gente não produz uma significação, ou seja, não tem um tema para análise.
né? Assisti uma série, depois eu assisti um filme, depois eu vi isso, eu vi aquilo, e você pergunta e não vem nada, não vem nada, não vem nada, não vem nada, e a gente fica ali sem saber de nada, e numa análise se trata de saber, né? É preciso ver as coisas, então falar o que aconteceu, é preciso compreender um pouco sobre essas coisas e depois chegar numa conclusão, que vai ser, precisamos falar mais sobre isso, até aqui já tá bom, precisamos de um encaminhamento médico, precisamos pensar em outras coisas, precisamos tomar uma decisão finalmente, ou não. Então, tudo é feito com muita calma, mas é bom olhar para essas coisas, assim, isso que é trazido por meio da escrita, por meio da metáfora, por meio da metonímia, que são formas que o Lacan vai tirar da linguística, da linguagem, que dizem da escrita mesmo, que dizem da literatura. Metáfora e metonímia são ali figuras de linguagem utilizadas na literatura, mas que a gente faz no dia a dia também. E aí, por que que eu disse aqui algumas vezes sobre a leitura? O analista faz uma leitura, vai fazer uma escrita. Porque a gente, com Lacan, a gente não está na clínica da escuta, a gente está na clínica da leitura. Eu vou trazer uma frase do Alfred Eldenstein, em que ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, ó, a clínica do psicanalista não é a clínica de escuta, como costumam afirmar, mas a clínica da leitura, da instância da letra no inconsciente. Instância da letra é o nome de um texto do Lacan que está nos escritos. Nisso reside a diferença. O psicanalista não escuta, ele lê o que ouve. Na clínica psicanalítica, o significante é concebido como uma letra e o inconsciente como uma espécie de quadro mágico. Não sei se vocês já ouviram falar do quadro mágico, aquele que você vai escrevendo, vai apagando, e vai escrevendo, e vai apagando. A formação do analista ela vai acontecer entre outras coisas, o Einstein está dizendo, quando se aprende a deixar de escutar e passar a ler no que o sujeito diz. Então, parar de escutar o quê, gente? Parar de escutar o signo fechado, que é o que a gente chama da historinha, alguns chamam de historinha ou de história, né? Então, essa história, tentar colocar um sentido, mas espera, ele falou da mãe, falou do pai, falou do periquito. Claro que eu sempre digo assim, a associação livre não é oba-oba. Então, a pessoa tá ali falando uma coisa importante, aconteceu tal coisa. Mas aí semana passada, não, falou, pera lá, vamos aqui. Então, a gente precisa compreender algumas coisas. Agora, sabe aquela história que não termina, que vai? A gente precisa fazer uma leitura disso. Por que que essa pessoa está vindo há 5 semanas e continua me contando essa história, e essa história não termina, e essa história está muito certinha, muito bonitinha? Entende a diferença de fazer uma leitura e de simplesmente escutar? Escutar tem a ver com signo, com a história fechada. Leitura, você faz uma leitura de mundo, uma leitura desse movimento, uma leitura da cena transferencial. Você lê a transferência. O que que essa pessoa está me dizendo por meio disso? É metafórico? Ela está falando disso para falar de outra coisa, para não falar de outras coisas? É metonímico? Aí ela fala do que aconteceu no bar, ela fala do trabalho, ela fala da mãe, e não tem sentido nenhum e a gente não entende nada. Se a gente está fazendo uma escuta, a gente vai perguntando para escutar mais, só que às vezes não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente faz uma leitura, às vezes, olha, a minha leitura depois de 6 meses é que essa pessoa só fala disso ou daquilo. Mas tem um assunto aqui que me parece que falar de tudo isso é para não falar disso aqui. Então, veja como é que é interessante. E a leitura, por quê? O analista ele faz pontuações. Então, ali onde tinha um ponto final, o analisante diz: não, mas isso aqui eu já resolvi e tal, meu relacionamento, pronto, vamos falar de outra coisa. O analista põe uma vírgula, põe uma interrogação. A pessoa diz: mas eu estou muito feliz com isso que aconteceu. Feliz? E aí dali a gente vai para outro lugar. Então veja, se você está lendo um texto, você pontua de uma forma, você repontua, você escreve, você tem possibilidade de reescrever essa história. Se você só escuta uma história, é a mesma coisa que ir ao cinema ou ouvir um podcast. Você ouve e não tem possibilidade. O que que você manipula do que você escuta, gente? É impossível manipular qualquer coisa daquilo que a gente escuta. Agora, daquilo que está escrito, aí é possível haver algum tipo de manipulação, ou seja, algum tipo ali de intervenção do analista. E o Lacan vai dizer, no seminário 20, só se trata disso, do que se lê, para além do que vocês incitaram o sujeito a dizer. Então, para além daquilo que a gente incitou ele a dizer, me fale mais sobre essa mãe, me fale mais sobre esse trabalho, me fale mais sobre esse passeio, me fale mais sobre esse sonho. A gente está no para além, no discurso que vai apontar para essa letra, que vai apontar para esse real, ou seja, para a divisão do sujeito, ali onde não é possível dizer tudo, onde não cabe tudo na linguagem, é atrás disso que a gente vai.
E aí nós temos alguns outros ditos do Lacan que vão ficar mais claros no correr aí do curso, na aula 2 e aula 3, ou aula um e aula 2, porque essa aqui pode ser a 0 ou pode ser a 1. Para alguns de vocês vai ser a 1, outros vão ver depois. Isso vai ficar mais claro, que essa parte aqui é mais teórica mesmo, por isso que eu não quis colocar no curso ao vivo, porque eu achei que ia ficar maçante e pesado para estudar isso aqui à noite. Mas é fundamentação e é importante, ela pode vir a qualquer momento, tá? A gente pode se fundamentar depois de atender o analisante. Em psicanálise não é assim, a gente estuda antes, depois vai para a prática. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Seminário 25, Lacan diz algo bem interessante. Ele escreve assim: a transferência ao sujeito suposto saber. Apostamos que esse sujeito suposto possa saber ler autrement. Autre é uma palavra de origem francesa que quer dizer outro. Por isso que na psicanálise lacaniana o grande outro é grafado com A maiúsculo e o pequeno outro com A minúsculo. E o objeto A, que tem a ver com isso também, com um A minúsculo também. Mas ele vai dizer que autrement é um equívoco da língua francesa que faz alusão a de outra maneira, mas também a outramente. Então a gente volta aqui para ler essa frase do Lacan de outra forma. A transferência ao sujeito suposto saber, apostamos que esse sujeito suposto possa saber ler outramente. Então, saber que o outro mente, que é o final de uma análise, saber que não tem essa pessoa não castrada, que tem uma falta no outro, que tem uma falta em mim, mas de uma forma que aponte muito mais para o real do que para o imaginário da coisa, tá? Que senão você vê isso aqui, você estuda um pouco de psicanálise e fala, não, eu já sei que eu tenho uma falta, o outro tem uma falta. Falta para psicanálise é um conceito complexo, tem a ver com falo, tem a ver com significante da falta no outro e vários outros desdobramentos. E ainda nesse seminário, tá grafado errado aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, né? O Lacan insiste que o analista corta, e entre o paciente e o analista, nada mais há do que um intercâmbio de letras. O analista participa da escrita. E ele diz, em função e campo da falha da linguagem, que o analista é juiz de mérito do discurso, ou seja, a gente que seleciona o que vai ser dito. Por isso que muita gente continua fazendo uma análise com o Lucas e não com a Joelma e não com a Tânia. E outros fazem com a Tânia e não com o Lucas, porque a Tânia vai selecionar uns significantes, algo ali no texto, vai pontuar de uma forma, e o Lucas de outra. A gente não é neutro, né? Pode fazer a formação que for, não é disso que se trata, assim como um texto não é neutro. Conforme a gente lê a pontuação, a gente modifica daqui e dali, a coisa vai para uma direção ou para outra. Então, o analista participa da escrita desse texto, porque a gente vai selecionar, gente. É tanta coisa que uma pessoa tem para contar na vida dela, e às vezes vocês vão dizer, nossa, mas tem aquele paciente que não fala nada, que tem poucas coisas. Talvez seja aquele paciente que está trazendo um poema. Tem aquele que traz uma narrativa, uma odisseia, e tem aquele que traz um poema. E o que que é um poema? Poema é algo que tem N significações. Agora, se a gente não para ir atrás, para questionar, para pontuar, para ler de outra forma, ele solta o poema ali e sai correndo. E acaba, assim, a possibilidade de haver uma análise. Analisar é abrir, é destrinchar, pedaço por pedaço. A gente não está ali para sintetizar. Só que se o analisando traz uma coisa muito assim, a gente precisa dar uma reduzidinha naquilo ali, né? Vai captando alguma coisa. Se traz uma coisa muito fechadinha, sintética, a gente vai analisar, vai abrir isso. Outra coisa que ele vai dizer no seminário 22, que o sintoma é um tipo de escrita selvagem, uma interpretação, uma leitura feita pelo inconsciente. O inconsciente faz uma leitura da realidade, alguns vão chamar de realidade subjetiva, lá que vai falar de fatos do discurso, mas se a escrita, vamos pensar assim, está muito longe do selvagem, porque os povos selvagens não escreviam, escreviam às vezes no fêmur e olhe lá. Nós temos um paradoxo, né? Porque nós vamos pegar algo que é selvagem, que é esse tipo de escrita sintomática do inconsciente, trazer para a escrita, trazer para a linguagem. Então, é uma coisa meio paradoxal. Nós vamos utilizar a escrita para poder, digamos assim, tornar o que era selvagem um pouco menos selvagem, porque a gente não pode dizer assim, tornar o que era selvagem domesticado. A gente não vai domesticar as pessoas, não se trata disso. Mas a escrita, ela dá uma outra possibilidade para que esse sintoma não fique se escrevendo sem haver uma leitura possível e fique isso na ordem de um real intransponível, um real indizível, indescritível. Alguns pacientes dizem assim, isso é indescritível, né? Dentro dessa palavra a gente tem o escrever aí, a dificuldade de escrever sobre isso. E o Lacan vai assinalar sobre a condução poética, né, da poiesis, e alguns vão nessa coisa da literatura. Só que a poética do analista que o Lacan vai citar tem mais a ver com apontar esse duplo sentido, como eu falei agora há pouco do poema, como na poesia, né, que não é feita para ser entendida. Assim como a interpretação do analista é para gerar ondas. Então, um poema, gente, não é algo feito para ser compreendido.
não é para você compreender, é para gerar ondas. Você lê aquilo ali, aquilo te causa uma outra coisa. Os poemas do Manuel de Barros são muito assim. Então, em cada um vai gerar uma onda diferente, vai levar para um outro lugar, só que a gente nunca fecha uma significação num poema. Quando é poema mesmo, porque tem outras formas aí que se dizem poemas, mas não são. Mas a ideia é não fechar um todo de significação que vai acontecer na narrativa, por exemplo. Claro, Lucas, vão ter várias leituras, sim, mas o número de leituras de uma narrativa, de possibilidades de leitura, ou seja, de possibilidade de outras interpretações, são muito menores no poema do que na narrativa. Então, a condução poética tem a ver com isso, com a escansão, com os cortes que a gente vai fazendo, cortar significante e significado, as questões, as pontuações que a gente vai fazendo, do que com uma arte poética no sentido de criatividade, no sentido de belo, da beleza. No seminário 25, Lacan vai dizer que o belo não interessa ao psicanalista. Deixa para os artistas, deixa para a fruição. Né? Porque se a gente começa a misturar o belo com psicanálise, daqui a pouco, gente, a hora que o que vocês mais gostavam na vida de vocês, que era ler um livro literário, ver obras de arte, cinema, você vai para o cinema e fica pensando em psicanálise. É possível não fazer isso, tá? Porque isso é um pouco sintomático também, é uma coisa selvagem. Ou seja, eu não consigo tirar o trabalho da cabeça, eu vejo psicanálise em tudo. Então, assim, não, chega um momento que a gente consegue ali fruir das coisas de uma forma diferente, desde que a gente não ache que nós somos poetas, assim. Não, uma condução poética é diferente de achar que é um poeta. Eu costumo dizer que quem é poeta é o analisante. É ele que vai fazer poesia. A gente não. A gente é mero leitor dessa poesia que às vezes está ali, assim, recalcada, escondida, apertada, sem fruição alguma. A gente vai ser esse espaço, vai auxiliar nessa escrita, como se o paciente fosse dizendo e a gente fosse meio que escrevendo mesmo, e aí depois a gente escreve, a gente lê e devolve, e aí vai haver a possibilidade de escritas, de reescritas, de leituras, de releituras, de virar a página, de voltar a página, de apagar daqui, de pôr um corretivo ali, de mudar uma pontuação. Então, é dessa forma que a escrita incide na psicanálise. E como é que a gente vai da escuta para a escrita? Que eu disse que o Wallenstein vai colocar que a nossa clínica é a clínica da escrita e não da escuta. Lucas, tem a ver com colocar no papel? Não, gente. Escrita não quer dizer só em colocar no papel. É possível formalizar, construir um caso sem colocar no papel ou no Word, ou escrever mesmo ali. A escrita para o Lacan e para a psicanálise é de uma outra ordem, tem a ver com a letra no real, não é escrita no papel. Só que tem similaridades. Eu penso que Lacan não falou disso à toa. Ele não escreveu propriamente, mas deixou muita coisa escrita, quis que seus seminários ficassem escritos. Ah, o Jacques Lamillère que fez, que compilou, mas ele quis. Tem os escritos também, tem um monte de texto. Então, assim, não acho que isso é à toa. Se vocês forem, por exemplo, lá no seminário 1, nós temos a descrição de um caso, em que a Rosana Lefort vai colocar muito ali, resumidamente, claro, mas de uma forma bem feita, e a gente vê que os discípulos do Lacan, os que estavam ali no seminário, que era uma construção meio que coletiva, todo mundo podia participar, quem quisesse, faziam perguntas e tal. Na edição francesa da Stafford, dos seminários, tem muito mais contribuições do que na edição da Zahar, que veio para a língua portuguesa. Mas a gente vai ver que eles escreviam sim os casos. O Lacan não deixa casos escritos porque ele não queria que ficassem como os de Freud, que servem como casos paradigmáticos, que são modelos. Se está tratando histeria, vai ler o caso Dora. Está tratando neurose obsessiva, vai ler O Homem dos Ratos. Que é interessante, sim, mas a gente acaba colando, achando que a gente tem que fazer igual o Freud. O Freud fez isso, eu vou fazer também. Não é disso que se trata. Mas a escrita é importante. O Lacan estudava nas férias, escrevia algumas anotações para os seus seminários. Não é que ele chegava lá, gente, descia um negócio, abaixava um troço aqui, um nerd ali. Não, ele escrevia muito, pesquisava, estudava muito. Nas férias. Pasme. Então, assim, antes de se desesperar muito, a gente precisa pensar. É possível escrever tudo o que é escutado? Não, né, gente? Ao menos não com a língua portuguesa e com a capacidade que a gente tem. É impossível escutar tudo o que alguém diz. E é impossível dizer tudo. Mas aí, Lucas, por que escrever então? Já que não vai dar para escrever tudo, não dá para escutar tudo mesmo, como que a gente faz? Primeiro lugar, parte prática. Nossa memória é falível. E aí que eu disse para vocês que tem gente que constrói um caso sem escrever, vai da memória de cada um. Eu prefiro não confiar tanto assim. Segundo lugar, a fala, ela é unidimensional. Como assim? Ela é linear. Não tem como falar duas palavras ao mesmo tempo. Claro, há essas tentativas, a gente vê. Quando a coisa trunca e mistura, aí a gente já vê um equívoco inconsciente. Ai, vamos lá, significantes e tal. Mas estou falando do dia a dia. Não dá. É uma palavra depois da outra, certo?
Na escrita, não, a escrita é bidimensional, são 2 dimensões ali. Nós temos o espaço e temos o tempo, pelo menos. Então, assim como a lógica significante e o discurso, que nós vamos ter enunciação e enunciado, a escrita também tem 2 dimensões. Então, facilita nesse sentido. Mais um lembrete do Lacan, tá? Um triângulo não é outra coisa senão uma escrita ou um escrito, exatamente. Então, quando tá falando de escrita, quando tá falando de linguagem, não é necessariamente palavras, tá? Tem gestos. Como é que esse gesto vai se tornar uma escrita? Como é que ele pode se tornar uma leitura? Como é que essa leitura pode virar ali algo da escuta analítica, do manejo que a gente vai fazendo com essa transferência? Então, a ideia desse curso é que vocês fiquem mais próximos de uma escrita que auxilie nos tratamentos, que possibilite a condução dos tratamentos, também o arquivo de longos e longos tratamentos que a gente vai fazendo, e às vezes a gente acha que não andou nada, ai, não está andando para lugar nenhum. Parênteses, é preciso saber para onde que você quer levar, né? Para onde que vai? É preciso saber sobre isso. Ah, acho que o caso não está andando, mas você quer que ande para onde? Quer que corra para onde? Como assim? Porque o caminho não existe, o caminho vai sendo construído ao caminhar, né? Mas a gente precisa ter uma noção. Fecha parênteses. É muito interessante fazer a escrita dos casos para nos auxiliar. O volume de material é muito grande, mas e aí eu escrevo tudo. Eu faço relato dialogado, relato de sessão. O que que é construção? É colocar uns trocinhos lá no grafo de desejo? Será que é disso que se trata? Pegar os esquema L, esquema X, Y, Z, sei lá quantos esquemas aí tem. Será que é disso que se trata mesmo? E aí eu vou dizer para vocês que tem uma forma para a gente aprender a psicanálise e tem outra que vai ser útil para a nossa clínica. E claro, cada um vai colocar algo da sua particularidade, do que acha mais importante. Mas a ideia é facilitar o trabalho clínico e não dificultar, né, minha gente? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer, além da nossa função de escuta. Acabei de dizer para vocês que não é escuta, é escrita, né? Mas não é que uma coisa anula a outra, tá? É uma soma. Mas além disso, vocês têm burocracias, impostos, taxas, remarca, é WhatsApp, é não sei o quê, é estudar, é curso, é outras possibilidades de trabalho. Vou acrescentar mais uma nas costas de vocês? Não, mas eu não vejo como um psicanalista lacaniano não vai fazer nunca a escrita de um caso clínico, tá? Tem casos que são mais interessantes de escrever, não são todos que a gente vai colocar num papel. Aí que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, a diferença entre anotar, entre relatos, será que anota na sessão, anota depois, não anota, construir, formalizar, tá na moda falar muito de formalização, mas e aí? Será que é disso que se trata? É formalizar, é pôr na forma ou não? O que que a gente está formalizando? A psicanálise, o caso, o paciente? O Freud vai dizer que só pode fazer depois que terminar de atender os analisantes, o Lacan já pensa um pouco diferente, e aí vai do que você pensa também. Só que eu citei agora há pouco o Manuel de Barros. O Manuel de Barros ele vai subverter a linguagem, mas é porque ele conhece muito. Fez direito, estudou a língua portuguesa como ninguém, leu muito e subverteu. Lacan, a mesma coisa, estudou muito Freud, pós-freudianos, subverteu. Não é você que chegou ontem na psicanálise e vai tentar subverter tudo. Ai, porque é elitizado, porque é não sei o quê. Vamos estudar e depois você subverte. Vamos escrever os casos. No começo é muito volume mesmo, depois você vai fazendo as suas subversões, a sua heresia, como Lacan gostava de dizer, de brincar com as palavras, né? A sua forma de ser herético, de fazer a sua psicanálise, ou seja, de esculpir no seu estilo, que já está sendo esculpido desde o início. Não é que você vai jogar tudo que você sabe fora. Mas a gente vai estudando, vai avançando e aos poucos a gente vai colocando os mestres no lugar que eles merecem. Freud, Lacan, Levi-Strauss, Sear, seja lá quem for, os mestres aí de vocês, eles têm lugar de destaque. As pessoas que estão há mais tempo na psicanálise, alguns chamam de dinossauros, mas são pessoas importantíssimas. Só que a gente vai aprendendo que nem tudo é bom. Nem tudo. Escuta e fica com aquilo que é bom. Nem tudo que o Lacan diz, ele falou e a água parou, o Freud também, e muitos outros. Ah, porque tem o Ferris, ah, porque tem a Melanie Klein, ah, porque tem um monte de gente. Você pode conhecer essas pessoas, descobrir qual é o seu ritmo de estudo, mas aqui nós vamos focar na escrita, numa parte bem prática, e o resto é com vocês. Espero que tenha ficado claro essa conexão entre a história da escrita, isso que vem desse apagamento desse rastro, tanto de signo quanto de significante, de representação figurativa, até chegar na escrita, e o que que isso tem a ver com a psicanálise. E aí nós vamos estudar nas próximas aulas como que isso pode nos auxiliar na nossa prática analítica e não ser mais um entrave. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, podem mandar questões lá pelo direct ou aqui nos comentários também, que eu vou respondendo. E nos vemos nas aulas do curso A Escrita na Clínica.